Gaviões, com certeza, esses ratos que estão lá dentro, eles não vão ir contra, e a gente vai empurrar a goela abaixo essa aprovação dessa Safiel, rapaziada. Salve, salve, rapaziada, como estamos? Só alegria com certeza, vitória do nosso Corinthians, aquela vitória que sangra a vista, aquela que dá um sono desgramado assistindo o jogo, mas os 3 pontos vêm. Se esses 3 pontos não tivessem vindo, a gente estaria aqui batendo, escorraçando geral, então a gente tem que agradecer pelo menos que veio, mas a gente tem que criticar, né, rapaziada? A gente tem que criticar e bater principalmente na chave de não temos regularidade. A gente não tem regularidade. A gente joga um jogo bem, outros 732 horríveis, aí depois joga um jogo bem de novo, e é isso, né? Vamos falar no vídeo de hoje sobre isso, mas principalmente, rapaziada, sobre todos os bastidores que estão acontecendo no Corinthians e principalmente a reforma do estatuto do senhor Romeu Tuma Júnior. O que eu diria uma vergonha para o cargo que ele está encarregado, com certeza. Isso eu posso dizer, né? Isso eu posso dizer. Mas vamos falar sobre isso hoje. Vamos começar sobre o jogo, rapaziada. Ganhamos realmente 1-0 sofrido, 1-0 chorado, atuações individuais tenebrosas, tirando do Felipe Longo, que salvou uma bola incrível, rapaziada. Um negócio espetacular. A bola até passou um pouco da linha, mas não entrou toda. E que reflexo. Tudo bem, a bola foi em cima dele, mas que reflexo. E aquela defesa garantiu os 3 pontos. E tirando o Felipe Longo, o resto foi um desastre. Feliz pela volta do Carrídio, mas ainda mal, né? Mas tudo bem, porque tá voltando de lesão, até pegar de novo o ritmo de jogo, leva um tempo, a gente sabe, pelo menos a gente sabe que vai poder contar com ele na Copa do Brasil, e temos o sorteio da Copa do Brasil também, né? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, o mando de campo, né? Mas continuando no jogo, a gente teve a volta do Carrídio, e aí a gente teve as atuações tenebrosas que tivemos ao longo do jogo, né? Garro muito abaixo, até conseguiu distribuir ali um passe ou outro para deixar um ou outro na cara do gol, mas ainda assim muito abaixo. Tudo bem, calor, 4 horas da tarde, enfim, não encaro isso como uma desculpa, mesmo porque o calor estava para os dois. Tudo bem que eles estão um pouco mais acostumados do que nós, mas a vitória tinha que vir, tinha que jogar. A vitória veio, na verdade, né? Mas o Corinthians ele precisa desempenhar mais, né? Ele precisa desempenhar mais. Tendo a terceira folha salarial mais cara do Brasil e tá nessa irregularidade, nessa zona ingrata. Tudo bem, agora a gente chega aí aos 39 pontos, já dando uma tranquilidade maior pra gente, mas ainda assim é muito abaixo, é muito aquém do que é o Corinthians, né, rapaziada? É muito aquém do que é o Corinthians. A gente teve pelo menos uma mudança de postura, se assim a gente pode dizer, né, em relação ao Memphis, que fez outra partida assim tenebrosa, uma canseira, uma nhaca desgramada, e eu vi muita gente babando muito o ovo dele, pela vibração dele, em relação ao gol do Charles. Algo que, assim, a gente já comentou sobre isso, né, aqui com ele. Ele tem alguns momentos que ele fica muito desligado, não divide bola, e esse tipo de reação demonstra o que a gente espera dele. Apesar de ter feito uma partida horrorosa, mas esse tipo de reação dele, do torcedor olhar para aquilo e ver que o jogador ele se importa com aquilo, já ganha alguns créditos. Então, ó, parabéns Memphis, apesar da atuação horrorosa. Mas a gente tem que ser justo. Tem que ser justo quando a gente cobra algo e a gente vê uma mudança.
nisso, né? Então, enfim, temos pelo menos aí essa mudança de postura. Mas todo o time, rapaziada, tirando o Felipe Longo, atuação tenebrosa. Breno Bidon, assim, é algo tenebroso. É tenebroso ver você jogar, Breno Bidon. Você é uma irregularidade sem tamanha, cara. Cara, você joga. Se você quiser, você joga muito. Mas você é muito irregular, cara. É muito irregular. Você faz uma partida bem, outra legal, aí a outra é desastre. Um desastre. Até ontem não batia em ninguém. Aí agora quer bater em todo mundo. Aí, pô, é expulso faltando 10 minutos para terminar a partida, deixando o Corinthians num perigo desgraçado, com o jogo amarrado, com a bola que não sai da área, aquele, meu Deus do céu, termina logo. Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos ser inteligente, né? Como é que vai entrar numa bola daquele jeito? Pelo amor de Deus, cara, não faz sentido nenhum isso, cara. Não faz sentido nenhum. Tirando o Felipe Longo, todos horrorosos. Todos horrorosos. E olha, Yuri Alberto do céu, pelo amor de Deus, não vai voltar ao que era no passado, hein? Cara, o que foi aquele lance dele, rapaziada? O que foi aquele lance do Yuri Alberto? Pô, tava impedido, tudo bem. Mas não é justificativa pra errar o lance, velho. Pelo amor de Deus, irmão. Vai voltar a nhaca que tava no passado? Por favor, vamos lá. Vamos caprichar um pouquinho a mais. Pô, gosto muito do Yuri, velho. Gosto muito dele pela superação que teve ano passado e tudo mais. Artilheiro do Brasil, enfim. Mas, pô, vamos lá. Precisa de 5 chances para marcar um. Pô, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ajuda a gente, porque desse jeito não dá. Desse jeito complica e vai começar a pegar no pé. E aí eu quero ver onde isso vai parar. Enfim, tirando o Felipe Longo, todo mundo muito abaixo. Todo mundo muito abaixo. Muito abaixo. E aí, e por falar, no terceiro, na terceira maior folha salarial do Brasil, a gente tem que falar do Fabinho Soldado, que está extremamente pressionado, com o Stabile sendo muito pressionado para demitir ele, porém já bancou que fica com o Fabinho até o final. E cara, a gente elogiou no passado, quando ele montou o time que ele montou, gastando mesmo que o Duílio, o Duílio Monteiro Alves montou aquele elenco extremamente ultrapassado que a gente quase caiu. Ele gastou mesmo em folha salarial ali e montou um time muito mais competitivo no ano passado, trouxe Memphis, contrato extremamente, que eu posso dizer, é um contrato ruim pro Corinthians, mas se não fosse o Memphis, talvez ano passado as coisas pudessem ser um pouco piores. E bom, veio o Carrídio, veio o André Ramalho, que em um determinado momento foi importante, dentre outros jogadores. Porém, esse ano ele se mostrou um elenco muito aquém. Tudo bem, veio o problema aí de transfer ban, mas não dá para defender 100% Fabinho Soldado. Definitivamente não dá. Não dá. Ele não está imune a críticas. E por essa pressão em cima do Fabinho Soldado, veio especulações em relação ao Paulinho. Paulinho, diretor do Mirassol, diretor de futebol ali do Mirassol, sendo cotado para essa vaga do Fabinho. Mas uma coisa essas proporções diferentes. Tudo bem, o Paulinho já sabe o que é o Corinthians, mas ele fez muito com pouco no Mirassol, que é diferente, né? É diferente e a gente não pode... Não sei muito o que esperar, sabe? Eu tenho um pouco de receio de arranhar um pouco da imagem do ídolo, sabe? Eu fico com um pouco de receio, mas vamos ver, né? Vamos ver, né, rapaziada? Vamos ver. A gente teve também, falando agora sobre o sorteio da Copa do Brasil, finalmente tivemos a notícia, vamos definir em casa. Amém, amém, amém. Dia 10 do 12 a primeira final e dia 14 do 12 a primeira final não. O primeiro jogo da semifinal e dia 14 o segundo da semifinal contra o Cruzeiro em casa. Infelizmente, vamos ver o Cássio aí, né? Pô, que situação desgraçada, né, rapaziada? Vamos ser sinceros aqui, né?
Puta merda, mano. Olha, que tristeza, cara. Que tristeza absurda, viu? Falar um negócio pra vocês. Nossa senhora, cara. Nossa senhora, velho. A gente teve, depois da nota ridícula que o Corinthians soltou em relação ao relatório da Ernest Young, a gente teve ali a divulgação de alguns trechos do relatório, confirmando, né, de contratos extremamente lesivos aí ao Corinthians, e eu quero ver aonde isso vai dar. Eu quero muito ver aonde isso vai dar, tendo em vista a nossa atual situação, né? Tendo em vista a nossa atual situação, que é extremamente... Cara, é um negócio assim tenebroso, né? É um negócio tenebroso. E hoje o nosso querido, por falar em situação tenebrosa, hoje o nosso querido Romeu Tuma Júnior concedeu aí uma entrevista coletiva por conta do que, rapaziada? Por conta da reforma do estatuto. A tão cobrada reforma do estatuto. Rapaziada, vou ser bem sincero aqui com vocês, bem sincero mesmo. Eu tava bem relutante com o Corinthians virar uma SAF. Tendo em vista a história do nosso time, o nosso potencial, a nossa potencial marca, né? A marca Corinthians. Virar SAF, tendo em vista que se colocássemos pessoas corretas, que pensassem nisso aqui que a gente tanto ama, lá em cima, cara, com certeza a gente estaria de novo brigando lá em cima, rapaziada. Só que esse eu acho que é o grande problema, né? Esse eu acho que é o grande problema. E eu, sinceramente, rapaziada, depois dessa reforma do estatuto, essa sugestão de reforma do estatuto apresentada pelo Romeu Tuma Júnior, eu cheguei à conclusão, rapaziada, que não vai mudar. Sabe por que não vai mudar, rapaziada? Porque em um momento em que tá um caos completo, gente, um caos completo, Ministério Público indiciando Andrese, abrindo investigação com Augusto, mediante a vai de bet, do Willian entrando na reta também. A gente vê tudo isso acontecendo. Um momento, rapaziada, que era pra oposição ser extremamente forte e pisar o pé firme hoje. Não hoje, literalmente hoje, mas nesse momento em que o Corinthians está passando. O Corinthians não tem uma oposição que se coloca a ponto de colocar aquilo lá na mesa e, malandro, falar assim, ó, começar a dar nome aos bois, a bater em quem tem que bater. Bater, entre aspas aí, viu? Pelo amor de Deus. Bater em quem tem que bater, a gente não vê isso acontecendo. A gente não vê dedo na cara. A gente não se sente representado por uma oposição que é inexistente. Por uma oposição que é inexistente. Osmar Stable, antes da eleição, prometeu isso, prometeu aquilo, não cumpre. E não vai mudar, rapaziada. Não vai mudar. Eu não acredito mais nesses caras que estão lá. Principalmente em relação à oposição. Eles não dão a chance da gente acreditar neles. Eles não dão a chance da gente acreditar neles. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar, rapaziada, no sentido de isso que o Corinthians está passando hoje, todo esse caos, toda essa estrutura corrompida da instituição, e não é da marca, é da instituição, é extremamente lesiva. Por quê? Para a imagem. Porque a gente não consegue ter investidores que acreditam na marca, tendo em vista que um presidente com 3 meses, eu acho, de mandato, arruma um contrato multimilionário e fez o que fez. Como é que uma empresa de alto padrão, uma Coca-Cola da vida, uma Mastercard, enfim, algo muito grande, vai chegar ali e vai querer fazer uma parceria, colocar um name rights no estádio,
Não vai. Porque não passa credibilidade. A imagem está arranhada por conta desses ratos que estão lá dentro. E não adianta, rapaziada. Não adianta. Eu perdi a fé do caminho do Corinthians ser mudado do jeito que tá hoje. Do jeito que tá hoje, eu quero dizer, com esse sistema de eleição, não dá. Não dá. Não dá para esse sistema de eleição extremamente corrompido e extremamente manipulável definir o destino dos próximos 3 anos de uma instituição com mais de 35 milhões de torcedores. Não dá. Não tem mais condição. E novamente, aonde eu quero chegar a isso? Hoje, Romeu Thuma Júnior fez essa palhaçada dessa apresentação dessa nova possível reforma do estatuto. Onde que para passar uma possível SAF, ela tem que ser passada pela aprovação do CORE e do Conselho Deliberativo. Aonde eu quero chegar com isso, senhores? Isso nunca vai acontecer. Essa SAF nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer com esse novo estatuto sendo aprovado. E não vai ser. Esse estatuto não vai passar. Não vai passar. Trazendo uma possível votação para os torcedores gerais, entre aspas, que isso pode extremamente bagunçar. Por quê, rapaziada? Porque pode ir pro populismo ao extremo. Perdão. Assim como a proposta do André do Bilhão, chegar um loroteiro do dia pra noite, falar que vai ter uma injeção de capital de 10 bilhões no Corinthians, 2 dias antes da eleição, e com isso, os caras irem lá e votar no cara, sem ver proposta de governo, nem nada do tipo. Apenas palavras ao vento, apenas ao populismo. Assim como com uma proposta dessa, o Neto se candidatando, ele vira presidente. Imagina o Neto como presidente do Corinthians. Rapaziada, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não tem como. Não tem como. Eles não pensam no Corinthians. Eles não pensam no Corinthians. Se tem uma coisa que eles não pensam é no Corinthians. Eles não pensam. E não vão pensar. Por isso, rapaziada, eu recomendo muito. Conheçam. Por favor, conheçam o projeto da Safiel. E sabe o que é mais engraçado isso, cara? Cara, é muita cara de pau. É um absurdo sem tamanho, rapaziada. Sabe por quê? Amanhã será apresentado o projeto da Safiel oficialmente. Essa merda dessa reforma do estatuto tá aqui, ó. Romeu Thuma Júnior aqui, ó. Enrolando. Ele vem marcar essa entrevista coletiva um dia antes da apresentação da Safiel. Você tá de brincadeira comigo, cara? Pensa no Corinthians. Vocês têm que pensar no Corinthians pelo menos uma vez na vida de vocês. Vocês não pensam no Corinthians. E o porquê que eu tô falando isso, rapaziada? Porque aqui, a Safiel é a nossa única opção hoje. A gente não tem outra opção. A gente tem sim que, até o momento em que ela for apresentada, que vai ser amanhã, e pô, até a hora que ela for pra votação, a gente tem que caçar pergunta, a gente tem que revirar esse projeto da Safiel de cabo a rabo pra tentar achar defeitos, pra tentar ver o quão perigoso isso pode ser e fazer as perguntas necessárias e sugerir mudanças se forem necessárias.
Por quê? Porque a gente não tem uma solução. Não dá mais, rapaziada. Não dá mais. E ó, vamos contar que ano que vem a gente, pô, tem um presidente excelente, um cara correto, um cara que faça por onde, que queira o bem do Corinthians. Rapaziada, a gente tá com uma dívida de 2,7 bilhões de reais. Vocês acham que em 3 anos a gente paga isso? A gente não paga isso, rapaziada. Pro Corinthians voltar a dar lucro, a ter uma saúde financeira estabilizada, vai pelo menos uns 8, 7 anos. 7 anos. E a gente tá falando de um mandato de 3. Por mais que o próximo presidente seja excelente, o que me garante que o outro, depois dele, não vai desmanchar o que ele fez? Não dá, rapaziada, não dá. Na Safiel, nós, corintianos, vamos ter o controle sobre o Corinthians. A gente vai eleger um conselho deliberativo. Para aí sim, o conselho deliberativo que a gente elegeu, eles vão escolher um CEO de mercado remunerado a ponto de o Corinthians ser definitivamente uma empresa que tem que dar lucro. Tem que dar lucro para os seus acionistas, que somos nós, que compramos cotas para entrar como acionista do clube. Rapaziada, não dá. Se você não sabe ainda o que tá por fora ainda, não conheceu muito, procura se informar, rapaziada. Amanhã vai ter o projeto da Safiel apresentado lá no Museu do Futebol, no Pacaembu, no agora é Mercado Livre, né? Mas enfim, no Pacaembu. E eu espero de verdade que as organizadas do Corinthians, principalmente a Gaviões, pô, elas acabem entrando num consenso que a gente não tem outra saída. E com o apoio da Gaviões, com certeza, esses ratos que estão lá dentro, eles não vão ir contra. Eles não vão ir contra. E a gente vai empurrar a goela abaixo essa aprovação dessa Safiel, rapaziada. Eu recomendo muito, muito mesmo, que vocês estejam por dentro para saber o que é. Porque desse jeito que tá, rapaziada, a gente não vai conseguir sair daqui. A gente não vai conseguir sair daqui. E a gente só vai ver os nossos rivais, principalmente os porcos e longe. E o Flamengo também, enfim, e se distanciando da gente. E a gente enxugando gelo. Vendendo o almoço para pagar a janta. Transfer ban pingando dia sim, dia não. Rapaziada, a Safiel, pra agora, é a nossa única escolha. É a nossa única escolha. É a nossa única escolha. Recomendo muito que vocês vejam o que é a Safiel. E vamos arrumar pergunta, rapaziada. Vamos arrumar pergunta até o momento em que ela for para votação do Conselho Deliberativo do Corinthians. Pra gente tentar arrumar defeitos ali e serem corrigidos. Eu não queria que o Corinthians virasse SAF, mas a gente não tem outra opção, rapaziada. A gente não tem outra opção. Eu quero saber de você que já sabe o que é a Safiel. Você acha também que é a melhor escolha? O que você achou do jogo do Corinthians e todo esse caos que a gente vive passando, rapaziada? Comenta aqui. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e sentar o dedão no like. Fechou? Valeu, rapaziada, e vai Corinthians. Fui!